A FIFA anunciou medidas para reprimir discursos de ódio nas redes sociais na Copa do Mundo. O Serviço de Proteção de Mídias Sociais vai impedir que os jogadores vejam mensagens abusivas em seus telefones nos vestiários após as partidas. Equipes, jogadores e outros participantes poderão optar por um serviço de moderação que vai esconder instantaneamente os comentários abusivos. Um relatório da FIFA neste ano revelou que mais da metade dos jogadores da Eurocopa e da Copa das Nações Africanas no ano passado receberam comentários abusivos e discriminatórios online. Bom, faltam apenas 3 dias para a Copa do Mundo. Como sempre, a seleção brasileira é uma das favoritas aí na disputa pelo título. 26 jogadores foram convocados por Tite na busca pelo Hexa no Catar. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o ex-jogador Amaral, zagueiro da Copa de 78. Bom dia, Amaral. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estou à sua disposição para responder toda e qualquer pergunta. Prazer é nosso em recebê-lo por aqui hoje. Amaral, primeira pergunta aí, como você viu a convocação do Tite, principalmente na zaga que você dominou aí durante muitos anos? Bom, para mim não foi nenhuma surpresa os convocados, porque mais ou menos a gente tinha esse pessoal já em pauta. O que me surpreendeu um pouquinho foi na lateral, em relação ao Daniel, por não estar atuando já há um bom tempo. A última vez que atuou foi no futebol mexicano, ou, se não me falha em memória, no futebol da segunda da Espanha. E essa foi a única surpresa. Os demais, para mim, dentro do meu conceito, nenhuma surpresa. Muito bem. Amaral, a gente tem aqui o Zé Manuel de Barros, que sempre comenta os nossos assuntos do esporte aqui no estúdio. Bom dia, Zé, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Uma alegria muito grande rever o Amaral, né, que nos abrilhantou aqui na programação esportiva da Jovem Pan em tantas oportunidades, emprestando toda a experiência e o conhecimento dele, né, que foi craque vestindo a camisa do Guarani na década de 70, veio para o Corinthians em 78, 79, foi campeão pelo Corinthians em 79, jogou na seleção brasileira por muitos anos na década de 70 e foi zagueiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 78, na Argentina, aquela Copa que o Brasil saiu sem perder, né? Teve a goleada da Argentina contra o Peru, muito mal explicada. O Brasil acabou ficando na terceira colocação. A decisão foi entre Argentina e Holanda. E contra a Argentina, o Brasil empatou aquele 0-0 ali no jogo que ficou marcado na história. Bom, Amaral, vem mais uma Copa do Mundo. A gente nota que o mundo inteiro aponta o Brasil como um dos favoritos, junto com a Argentina e outras seleções também, lembrando a França. Você já escolheu, você tem os seus favoritos para essa Copa do Mundo, Amaral? É difícil. Em primeiro lugar, é um prazer estar falando novamente aqui com você. É difícil porque cada Copa do Mundo tem sempre uma novidade. E às vezes novidade para pior. As seleções hoje estão se nivelando mais para o nível abaixo do que propriamente para o nível alto. Então, surpreende às vezes. Não há aquela situação de você falar, olha, o Brasil está muito bem. O Brasil vai bem nas eliminatórias até um determinado momento da Copa do Mundo. Eu espero que chegue no final dela. Esse é o propósito maior. Então, eu não tenho assim uma seleção assim favorita. O Brasil é óbvio, sempre vai estar, porque nós temos valores maravilhosos. Aqui no Brasil tem muitos jogadores bons. Não digo de nível excelente, mas bons jogadores nós temos bastante. E lá fora é o contrário. Lá fora tem jogadores de nível bom para baixo. Então o Brasil torna-se um dos favoritos entre o Brasil, a própria Inglaterra, que vem crescendo, a Holanda, que vem crescendo, a Argentina. Enfim, são seleções que dão essa conotação para a gente dizer que são as melhores. O Uruguai, que apesar de ser sul-americano, mas vem decaindo. Pode ser que ele surpreenda na Copa. Mas já não é mais o mesmo Uruguai de anos atrás. Portanto, fica uma incógnita. Quem será? Quem vai chegar? Bom, Amaral, enquanto você estava falando, a gente foi vendo imagens aí suas de vários momentos que você jogou, né? Deixou saudade para muita gente. Naquela época, você já era considerado um zagueiro clássico, que gostava de sair com a bola dominada, ao invés de dar aquele chutão para frente, né? Como você vê aí a modernização do futebol? Ele se modernizou hoje? Ainda é possível revelar craques nos jogos de hoje, nessa época? Bom, quando se dá a oportunidade certa, com seriedade, ainda há isso. Por quê? Porque
nas categorias de base dos clubes hoje, se dá oportunidade hoje para jogadores empresários, jogadores que têm um porte financeiro melhor. Para o atleta de futebol em si, que tem a característica, tem aquele know-how mesmo da bola, difícil, ele fica jogado para escanteio. Então é isso que a gente tem que rever, porque tem muitos atletas bons, muitos atletas, como se diz no popular, no linguajar popular, pessoas que estão no pé do morro, pessoas com fome, pessoas que realmente têm a necessidade de jogar e é um grande jogador. Mas esses são poucos os que têm oportunidade. Então, a hora que começar a fazer um trabalho mais sério nas categorias de base, que deixaram isso para lá, para trás, vai voltar ao Brasil de antes, vai voltar a ter grandes zagueiros, porque hoje em dia ninguém quer jogar mais na zaga. O pessoal, onde você joga? Eu jogo do meio para frente, jogo de meio, jogo centroavante. Zagueiro que é bom, não tem ninguém. Hoje tem que improvisar. E, infelizmente, falta. Amaral, vamos falar mais sobre o sistema defensivo, a zaga, que é onde você jogou. Mas deixa eu colocar o Neymar nessa roda. Ele está pronto nessa Copa, mais do que em outras anteriores, para liderar essa seleção brasileira? Você acha que o Brasil não depende de um jogador, do talento dele para ganhar a Copa do Mundo? Bom, líder não sei se ele vai ser. Porque mesmo ele tendo um aprendizado forte na Europa, ele ainda não demonstrou esse lado dentro do campo que ele é realmente um líder. Agora, tecnicamente é um jogador muito diferenciado, tem uma qualidade técnica maravilhosa, mas não é isso que ganha jogo, porque o futebol ele não é individual, ele é coletivo. Então, quando a coletividade está dentro de um propósito, é muito mais fácil, é muito melhor e muito mais gostoso. Quando a gente passar a usar o futebol pro lado individual, dizendo quando perde o coletivo, quando ganha eu, então é diferente, aí já não é mais uma seleção, aí já é um clube qualquer, um clube de esquina, digamos assim. Então o Neymar tem todo, e principalmente por ser praticamente a última Copa dele, porque você vê que na mente dele, ele está cansado de estar discutindo com a imprensa, tem que dar satisfação aqui, satisfação ali, porque é um jogador já com qualidade que todo mundo já conhece, que não tem do que mais questionar no lado técnico, bem dito por mim. Agora, a hora que ele falar fora de campo, eu sou esse Neymar, apesar de jovem, gosto de estar ali com meus amigos, mas quando chegar a Copa do Mundo, a gente sabe da responsabilidade que tem, aí ele vai ser o Neymar que todos nós queríamos, apesar de já estar praticamente no final da sua carreira. Amaral, eu te convido para assistir com a gente agora aí o terceiro dia da seleção brasileira em Turim, que teve festa para Bruno Guimarães. Vamos acompanhar aí na reportagem de Paulo Edson Fiore. O meio-campista completou 25 anos nesta quarta-feira. No jantar teve parabéns a você e bolo. O meio-campista do Newcastle tem 8 jogos disputados pela seleção, 14 convocações e um gol marcado. Antes da festa, trabalho. O técnico Tite levou um monitor ao gramado para orientar os atletas antes de iniciar a atividade. O treinador comandou trabalhos técnicos e táticos. Chegou a formar equipes, mas com titulares e reservas mesclados. Todos os treinos do Brasil são filmados pela comissão técnica com drones para melhor avaliação posterior. Além disso, enquanto estiver à beira do gramado nas partidas, o treinador receberá vídeos com análises táticas do Brasil e dos adversários em tempo real. A seleção ainda fará mais 2 treinos em Turim antes de embarcar para Doha, no Catar, no sábado. A estreia na Copa acontece na quinta-feira que vem, dia 24, contra a Sérvia, às 4 da tarde, horário de Brasília. O evento que abre a Copa do Mundo acontecerá no próximo domingo, pouco antes do jogo de abertura, entre Catar e Equador, no estádio Al Bayt, em Al-Khor. Bom, a seleção brasileira faz o 4º treino logo mais em Turim, na Itália. A expectativa é que no trabalho desta quinta-feira, Tite arme a equipe titular já. No trabalho de ontem, o técnico comandou um trabalho com 11 na linha de movimentação. Titulares e reservas eram alternados, mas com as posições e funções preservadas. O Brasil fica na cidade italiana até sábado, quando viaja a Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo.
Colocação para o Amaral em cima das imagens que a gente viu. A gente pode até falar na sequência sobre a preparação do Brasil, a estreia contra a Sérvia. É um luxo só, né, Amaral? A seleção brasileira em Turim, você viu como é que é a estrutura lá da Juventus. E vai lá para o Catar, os hotéis, nossa, né? Fantásticos, campos de treinamento. Você viveu numa época em que era um pouco diferente, né? Amaral, como é que você vê esse luxo todo de hoje no futebol mundial? Olha, com toda sinceridade, através desse luxo, a única coisa que você tem que fazer é jogar. Não tem mais nada o que fazer, porque tem tudo, a hora que quer, como quer. Nós tínhamos para fazer uma chamada para a família cada 10 dias. Hoje tem o celular, a modernidade está aí, hoje é quarto individual, enfim, não tem o que se queixar. A única coisa é chegar dentro do campo, em primeiro lugar, fazer a nossa obrigação, que é representar bem o país. E segundo, fazer o seu melhor, porque do resto, tudo na mão. Não joga que ele não quer, né? Não joga se não quiser. Não, só se não quiser mesmo. Amaral, e relembrando aí os velhos tempos, né, do teu futebol bonito, a dupla aí, Oscar e Amaral, até hoje é uma das melhores da história da seleção, né? Te traz boas lembranças aí, essa Copa de 78 na Argentina? Com certeza. No sábado, inclusive, passado, nós estivemos em Campinas, num evento do Amoroso, e reencontramos. Reencontrei ele, reencontrei Rivelino, e Oscar é o irmão. Apesar de sermos de cor diferente, somos irmãos de coração. É uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma estima assim, muito grande. É um cara que sempre foi respeituoso. Nunca jogamos junto, a não ser na seleção brasileira. Ele atuava pela Ponte Preta, depois pelo São Paulo, e eu pelo Guarani, depois pelo Corinthians. Mas a amizade é de irmão, a amizade é mantida até hoje. E com a graça de Deus fizemos uma dupla maravilhosa. Era pura sintonia. Amaral, a seleção brasileira, o Tite optou por não fazer amistosos nesta reta de chegada. Também temos a novidade desse uma semana, né, para os jogadores de uma preparação final, né? A Suíça, por exemplo, que é o segundo adversário do Brasil, jogou contra a Gana hoje, perdeu por 2-0, já tinha feito 6 alterações quando tomou os gols, mas perdeu por 2-0. A Sérvia joga amanhã, o Tite disse que vai nem mandar ninguém olhar, porque é contra o Oman e não vai dar para ver nada assim de importante. Acho que é melhor olhar os jogos da Nations League, de competições para valer mesmo. A opção de não fazer amistoso altera alguma coisa? Os adversários estão fazendo. O Brasil não. Altera alguma coisa, na sua opinião? Bom, na realidade, antes do embarque para a Copa do Mundo, nós fizemos alguns jogos na Europa, e já mais para movimentar a equipe. E eu acho, muito em cima já para a estreia da Copa, arriscado. E principalmente quando você tem a equipe já em mente, faltando 3 a 4 dias, eu não arriscaria fazer nenhum jogo amistoso. Pelo contrário, fazer trabalhos técnico, físico, tático, essas coisas assim. Mas jogos amistosos, não. Eu não arriscaria, porque ele já tem a equipe dele. Na dúvida, 2 eu tenho certeza que não tem. Na dúvida. Mas os 11, ele já tem. Não, eu acredito que ele já tem o time dele. Mas se ele tiver, vai ser um só. E então, o centroavante, que tem uma briga mais pesada ali, os demais ele já tem na posição certa. Eu, como treinador, faria a mesma coisa. Agora, Copa do Mundo nunca se despreza em dizer, olha, apesar do jogo contra o Man, isso, aquilo, manda assim alguém ver, como é que não? Bom, convido então o Zé e o Amaral para ver uma reportagem com a gente que mostra a imagem do Brasil lá fora. Os astros do futebol inglês falaram sobre a Copa do Mundo e citaram o Brasil como um dos favoritos. O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, disse que o Brasil é um dos favoritos a conquistar o Mundial no Catar. O artilheiro do City na atual temporada, com 23 gols, mas que não vai disputar a Copa, também colocou a Argentina como possível campeã mundial. Favoritos, acho que Brasil, Argentina, França e talvez a Inglaterra. Não consigo escolher um só, porque tem muito time bom. Quem também coloca o Brasil entre os favoritos é o robozão, o Cristiano Ronaldo, que vai disputar a sua 5ª Copa do Mundo. O atacante português tem 7 gols em Copas e pode ultrapassar Eusébio, que tem 9, e se tornar o maior artilheiro português em Copas do Mundo.
CR7 disse que seria um sonho disputar a final contra o Brasil. Eu brinco com o Casemiro toda hora, todos os dias, que a final vai ser Brasil e Portugal. Seria um sonho. Eu sei que é a competição mais difícil do mundo, mas não custa nada sonhar. Estarei lá para competir e dar meu máximo, como sempre fiz. O primeiro desafio de Portugal na Copa será contra a Gana, no dia 24 de novembro, à 13h, horário de Brasília. Bom, Amaral, a imagem do Brasil lá fora tá boa, né? Será que com essa imagem aí, o bom jogo dos nossos atletas, será que vem um hexa por aí? A expectativa é grande, né? Assim espero. Mas a gente não deve confiar muito nas palavras deles, não. Porque todo mundo fala que o Brasil é favorito, isso. Eles tiram a responsabilidade deles para jogar em cima da gente. O Brasil realmente vai entrar como favorito, mas com calma, com os pés no chão. Não é assim. E futebol não se ganha já na palavra ou na camisa. Futebol é jogado. Após 90 minutos ganhamos, aí é diferente. Aí a gente mostra que realmente a gente está indo lá para vencer e para trazer o hexa. Muito bem. A gente tem um tempinho ainda, Zé, para uma última pergunta aí para o Amaral. Thiago Silva e Marquinhos, é a dupla ideal para a seleção brasileira tentar o hexa? No momento é. Porque se você for pensar bem, se colocar o Militão e o próprio Marquinhos, os dois atuam pelo mesmo lado, pelo lado direito do campo. Então, pouco eu vi, quando eu pude presenciar os dois jogando, eles usando o lado esquerdo da perna. Então isso é importante, o Thiago já usa os dois lados. O Thiago pode ser quarto zagueiro, como zagueiro central, porque ele sabe usar bem o lado direito e o lado esquerdo. E o Marquinhos e o Militão já tem um pouquinho de dificuldade na perna esquerda. Então, como eu sempre falei, quando fui para a Copa do Mundo, eu sempre procurei aprimorar esses dois lados, porque caso precisasse que eu jogasse e atuasse do lado direito, como já atuei várias vezes, como o lado esquerdo, eu estaria presente. Porque o futebol da Copa do Mundo não tem muito tempo. São 7 jogos e não tem o que pensar. Tem que ir e fazer e da melhor maneira possível. Por isso eu acho que, no momento, o Tite está certo. Marquinhos e Thiago Silva, o ideal. Muito bem, Amaral, temos um tempinho ainda para uma última pergunta. Gostaria de saber o que você está fazendo hoje, se você ainda trabalha com esporte, qual a sua função e também se você tem algum recado aí para dar para os nossos atletas que vão disputar essa Copa. Trabalho, sim, e continuo militando com futebol. Hoje eu vou também ver jogos aqui em São Paulo, no Brasil, fora. Vou ao México, levo jogadores para o México, que eu morei 10 anos lá e tenho uma entrada muito boa. Só levo também jogadores bons. Não adianta levar jogadores para ir fazer figura. Então, continuo indo lá. Amo futebol. Isso não vai sair da minha mente jamais. Estarei torcendo piamente para o nosso futebol, para resgatar a imagem, porque ela ficou um pouco arranhada nessas últimas Copas do Mundo. E nós temos tudo para resgatar. Até porque nossos valores são bons, são ótimos. É só mostrar e dizer, nós viemos para ser hexa. Então é isso daí. E eu continuo no futebol, pode ter certeza, enquanto viver, enquanto essa alma aqui estiver viva, eu estarei sempre presente com todos e com vocês. Muito bem, então com essas imagens bonitas aí do Amaral, a gente encerra a sua participação hoje aqui. Agradeço muito pela sua entrevista, Amaral, pela sua vinda aqui ao estúdio da Jovem Pan News. Obrigada e vamos torcer juntos aí pela Copa. Novamente. Eu agradeço a oportunidade, um beijo a todos os brasileiros e vamos torcer com todo o Brasil. Muito bem. Zé, obrigada também pela sua participação hoje aqui. Até amanhã.